Nesse vídeo você vai ver o poder do Nintendo 64 comparado ao PlayStation 1. Começando pela ficha técnica dessas duas lendas. O PS1 lançou em dezembro de 94 e o Nintendo 64 em junho de 96, dando uma vantagem em avanço tecnológico para a Nintendo. O processador do PlayStation 1 é um MIPS R3000 a 33 MHz de 32 bits. E o do Nintendo 64 é um NEC VR 4300 a 93 MHz de 64 bits. E na placa de vídeo o PS1 tem uma GPU integrada ao processador, a GTE, com 1 MB de VRAM a 53 MHz. E o Nintendo 64 tem o SGI Reality Coprocessor de 62 MHz com a VRAM compartilhada com a memória RAM. E falando em memória RAM, o PS1 tem 2 MB e o Nintendo 64 tem 4 MB. O PS1 é capaz de renderizar 360 mil polígonos por segundo. O Nintendo 64 pode renderizar 800 mil polígonos por segundo, mais que o dobro do PlayStation 1. O Nintendo 64 era muito mais poderoso que o console da Sony. E para chegar nesse hardware tão avançado, a placa de vídeo do console foi criada em conjunto com a Silicon Graphics, empresa responsável por construir estações gráficas que deram vida a CGs de Jurassic Park e Exterminador do Futuro 2. E pelos incríveis gráficos de Donkey Kong Country de Super Nintendo. O Nintendo 64 tinha recursos que faziam muita falta no PS1, como o Z-Buffer nativo via hardware, cálculo de ponto flutuante, MIP Mapping e Trilinear Mapping. A falta desses recursos fazia com que os gráficos 3D ficassem instáveis no console da Sony, com texturas ou objetos 3D se movendo, passando a sensação de não sólidos. Sabe quando você via uma parede, personagens ou outros elementos que eram para ser firmes se trimilicando todo? O culpado era a ausência dessas tecnologias. O PS1 até conseguia fazer o Z-Buffer via software, mas por ser muito trabalhoso, muitas empresas não faziam. O Nintendo 64 também tem filtro de texturas bilinear e anti-serrilhado, enquanto no PS1 tudo parecia cortado com um serrote. Mas nem tudo são flores do lado do console da Nintendo. O console do encanador bigodudo era difícil de programar, e a mídia dele ainda era cartucho de apenas 64 MB, contra o CD da Sony, que podia armazenar cerca de 750 MB, o que fazia muita diferença na hora de armazenar texturas, jogos mais longos como RPGs que eram abundantes no PS1 e CGs muito usadas no PlayStation e escassas no Nintendo 64. Um destaque vai para Resident Evil 2 no Nintendo 64. Um dos poucos jogos que continham CGs, e considerado quase como um porte milagroso para o console. O anti-aliasing do Nintendo 64, apesar de eficaz, também deixava os jogos mais borrados, em comparação com o PlayStation. Mas existia uma coisa que os dois não tinham pontos fracos: seus exclusivos. Os dois consoles eram recheados de clássicos. Algumas dessas obras no Nintendo 64 eram The Legend of Zelda Ocarina of Time, 007 GoldenEye, Star Fox, Super Mario 64 e Conker Bad Fur Day. E alguns clássicos do PlayStation são Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Silent Hill e Dino Crisis 2. Esses dois consoles marcaram uma geração de jogadores. Eu particularmente prefiro o Nintendo 64. Só quem teve um sabe como esse videogame é incrível. Mas é claro que o mais popular e o que a maioria prefere é o PlayStation. Mas e você? Qual dos dois você gosta mais? Comente aqui abaixo, e se você gosta de videogame tem que seguir o canal Poligonado.